Beleza, galera, olha só, começando a nossa aula de hoje. Como conteúdo, eu preparei para nós falarmos sobre emissões atmosféricas, tá? E aí, é claro que nós vamos falar não só das emissões em si, mas como as suas consequências e a relação, né, fazer uma reflexão da questão das emissões atmosféricas nesse período de pandemia, esse período que nós estamos vivendo, tá? Claro que não vai ser nenhuma novidade, lá no início da pandemia, já ainda em 2020, foi comentado bastante na mídia sobre a questão da poluição atmosférica no período de pandemia, né? Quando teve aquela, bem no início, quando teve aquela pressão, né, dos governos para a questão de fazer lockdown, de fazer distanciamento social, uso de máscara, pessoal não indo trabalhar, enfim, naquele primeiro momento nós tivemos um determinado reflexo, né? E aí, ao longo do tempo, quando essas medidas acabaram, então, talvez perdendo força, a gente teve um outro tipo de reflexo sobre a questão de poluição atmosférica. Isso nós vamos debater em seguida, tá? Mas o que eu quero começar com vocês é que as emissões atmosféricas, o problema das emissões atmosféricas não é um problema atual. A gente já discutiu isso, todos os problemas ambientais, eles são históricos. Nós falamos da questão dos resíduos, falamos um pouco sobre a questão dos efluentes industriais ou até mesmo os esgotos domésticos, né? Falamos que isso é um problema histórico e as emissões isso não é diferente. A gente sabe que o grande boom, né, do problema das emissões atmosféricas veio desde a década de 40 e 50, como eu já comentei com vocês, lá na época lá da Revolução Industrial, inclusive foi uma questão da prova nossa, se eu não me engano. Então, desde lá, nós vemos, então, uma discussão, né, e um foco na questão das emissões atmosféricas. Tanto é que, das últimas conferências internacionais, a gente teve ali, talvez, um acordo entre os países, principalmente os menos desenvolvidos, numa questão de redução, né, das emissões de gás carbônico, né, considerado aí um dos gases principais da questão do aquecimento global. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte do aquecimento global, embora a gente já tenha também discutido um pouco sobre isso, que é uma questão talvez um pouco mais filosófica ou de ideais, né? Alguns acreditam, outros não acreditam, mas nós vamos comentar novamente sobre a questão do aquecimento global, efeito estufa, etc. Mas o que eu quero comentar com vocês é então, que desde lá da década de 40 e 50, nós tivemos aquele boom, né, da Revolução Industrial, nós tivemos a produção em massa, então, altos níveis, né, de emissão de gases pelas indústrias, principalmente porque naquela época a fonte energética era a base carvão, né, não que isso tenha mudado muito, em alguns países nós ainda temos a utilização da fonte energética como o carvão, né, para alimentação de caldeiras, indústrias e outras funcionalidades industriais, né. Então, isso acabou agravando, já naquela época, a questão da poluição atmosférica. Lembrando, claro, né, que naquela época não existiam aquelas tecnologias, né, que nós temos hoje de controle das emissões atmosféricas. Então, vocês imaginem que, naquela época, nós tínhamos já uma emissão sem qualquer tipo, talvez, de minimização, né, dos elementos poluidores. Então, todos aqueles elementos eram jogados in natura, digamos assim, né, in natura entre aspas, né, na atmosfera, e aquela população tinha, então, que respirar aquele ar completamente poluído, dado a grande produção industrial da época. E aí, claro que logo após esse período da década de 40 e 50. Nós temos, claro, vários eventos para citar, mas eu foco num primeiro, que é um evento, aconteceu em Londres, né, que foi digamos, um evento que várias pessoas acabaram falecendo de maneira repentina, sem que tenha nenhuma predisposição ou nenhum problema, né, de saúde que pudesse ter aquele resultado morte de forma imediata ou inesperada, né? E aí começou, então, a se estudar o motivo daquelas mortes ocorrerem de maneira repentina.
Geralmente as pessoas tinham ali, morriam por ataque cardíaco, por insuficiência respiratória, e aí não conseguiam entender os motivos, né, para aquelas mortes ocorrerem daquela forma. Começaram, então, a fazer uns estudos, e aí acabaram descobrindo que havia uma grande concentração de poluentes na região, digamos, mais central, mais urbana, de Londres, dado aquela grande produção industrial da época, e aí então se descobriu que a poluição industrial possui grande influência, né, na questão respiratória, na questão de saúde pública, na questão de poluição, e aí, claro, por consequência, nós temos aí mortes, nós temos insuficiência respiratória, nós temos vários problemas de saúde que ocorrem por decorrência dessa poluição atmosférica. Quando nós temos esse evento, surge um alerta para a população mundial, né, para os governos, de uma maneira geral. É claro que naquela época as fontes de comunicação não eram assim tão rápidas como nós temos hoje, mas no momento que outros países acabam, então, tendo conhecimento desse evento, acabam também se preocupando com algumas questões. E aí, passando o tempo, lá na década de 70, como vocês já sabem, na Conferência de Estocolmo, nós tivemos o primeiro debate sobre essas questões ambientais, principalmente sobre as emissões atmosféricas, dada o processo industrial. Através disso, então, começam a ser debatidas formas de minimizar esses graus de poluição das emissões atmosféricas. Então, o primeiro foco dessas conferências é a questão das emissões atmosféricas, que é aquilo que, de fato, teve como consequência, né, primeira, sobre a população. Vejam que o foco, nesse momento, é a consequência sobre a população, e não sobre, por exemplo, outras questões, como consequência sobre o solo, sobre a vegetação, sobre a fauna, de uma maneira geral. Então, o primeiro reflexo que acaba sendo debatido é sobre a poluição na população, né, sobre os reflexos disso. E aí, através disso, é que começam a surgir algumas técnicas de controle ambiental, certo? Lembrando sempre, né, quando a gente fala de técnicas, tecnologias de controle ambiental, são aquelas tecnologias que vão servir para minimizar os problemas, né? Eles não evitam absolutamente nada, eles apenas minimizam os reflexos. Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 miligramas por litro, por exemplo, sendo lançado na atmosfera, sendo lançado no meio ambiente de determinado agente poluidor, o equipamento de controle, a técnica de controle, vai fazer com que eu diminua a quantidade, né, desse elemento poluidor na atmosfera, né, a emissão desse elemento poluidor. Mas ele não vai evitar que as indústrias gerem esse elemento poluidor. Sempre elas vão gerar esse elemento poluidor e os equipamentos de controle vão servir para minimizar, para reduzir essa quantidade sendo emitida para a atmosfera. Tá? Então, nesse primeiro momento, então, começa a se debater sobre essas técnicas, sobre essas tecnologias, e começa, então, a obrigar que as indústrias, né, que as organizações, então, implantem esses sistemas de tratamento das emissões para minimizar os efeitos à população. Tá? Então, aí, conforme vai passando o tempo, a gente já sabe também, as legislações ambientais acabam, então, sendo desenvolvidas e sendo aprimoradas ao longo do tempo, e hoje nós temos uma série de legislações que nos fazem estabelecer, né, padrões de lançamento, ou seja, limites de lançamento de emissões, a ponto de, claro, prevenir uma série de problemas. É claro que não são suficientes, nós ainda temos muitos problemas de saúde pública que ocorrem por consequência das emissões atmosféricas, isso não é novidade para ninguém, mas, pelo menos agora, nós temos, digamos, o estabelecimento de um limite, e é chamado o limite para um padrão razoável, né, de poluição. Então, hoje nós não vivemos num mundo, né, com absolutamente nada de poluição. Nós vivemos num mundo onde nós temos um padrão razoável de poluição que permite com que a gente viva em condições, digamos, normais, tá? Mas é claro que nós, independente da região que nós estamos vivendo, nós temos um grau de poluição e nós estamos, claro, respirando essa poluição, nós estamos consumindo essa poluição ambiental, poluição atmosférica como que, tá?
Então, dado essas informações iniciais, é claro que vem ao longo do tempo, essas tecnologias vão sendo aprimoradas. Deixei para vocês ali no Moodle alguns exemplos de tecnologias de controle ambiental, e aí, claro que eu vou dar uma passada neles um pouco mais para o final da nossa aula, para a gente ver que técnicas que são essas. Deixei para vocês também alguns links, e esses links servem para a gente começar a refletir, a discutir sobre as emissões atmosféricas e sobre esses eventos de poluição atmosférica. Nós temos várias consequências, tá, da poluição atmosférica. Vou escrever no chat aqui para vocês alguns, tá? Um deles é o smog fotoquímico. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês, o smog fotoquímico. O smog fotoquímico nada mais é do que uma grande quantidade de poluentes, né, industriais e até mesmo de veículos de transporte, com um pouco de umidade, né, neblina, e associado a isso, nós temos, claro, uma certa inversão térmica. Tá? Então, o smog fotoquímico, o smog vem de fog, certo? Mais smoke. Isso é a questão de fumaça, fuligem. Se vocês olharem, por exemplo, em alguns restaurantes, até tem, né, lá, don't smoke, né? Ou seja, não fume, é questão de fumaça. Então, quando a gente fala smog, significa que aquela fumaça emitida pelas indústrias acaba se concentrando na região, digamos, vamos botar aqui uma região respiratória, né, das cidades. E aí, dadas as condições climáticas da época, né, que tem essas emissões, digamos, lá, quando nós tínhamos o evento em Londres, foi constatado que o principal evento que causou aquelas mortes foi um smog fotoquímico. Ou seja, grande quantidade de poluição, de fumaça, de material particulado e outros elementos poluentes, certo? Principalmente elementos tóxicos, que ficaram concentrados naquela região onde as pessoas acabavam respirando, e esse evento, inclusive, ocorre até hoje em países de grande industrialização. Um caso bem comum, né, da gente ver é a China. Então, aquelas pessoas usando máscara, né, diariamente para evitar a respiração daqueles poluentes. Então, aquilo tudo é um smog fotoquímico, chamado smog fotoquímico. A poluição, então, se concentra naquela região respiratória, né, das cidades, e não consegue se dissipar para a atmosfera. Por quê? Por causa dessas condições climáticas. Então, nós temos um ar frio, né, um ar frio, que não permite com que essa poluição vá para a atmosfera. Vocês também devem saber, por uma questão de física, né, que tudo que é frio, ele fica mais, digamos, mais contraído, e tudo que é mais quente, ele então se expande mais, né? Então, dado essa condição climática de um ar mais frio, faz com que essa camada de poluição se concentre e não consiga se dissipar de maneira adequada. E aí, com essa concentração elevada, nós temos vários problemas respiratórios. Esse evento de Londres, que eu comentei com vocês, que aconteceu lá na década de 50, então foi comprovado que houve ali um evento chamado smog fotoquímico. Tá? E claro, com a incidência dos raios ultravioletas, eles acabaram, então, fazendo com que aqueles elementos poluidores, aqueles compostos, né, químicos, acabaram sofrendo, né, reações químicas entre eles e, claro, sendo transformados em outros elementos, digamos, mais tóxicos para a saúde humana, mais tóxicos para a população. E aí as consequências acabaram sendo muito graves. Tá? É claro que todo mundo achava que digamos, aquele formato, né, de clima era um clima comum no inverno da Inglaterra, né, e como né, geralmente no inverno a gente tem uma grande quantidade de neblina, então de manhã cedo a gente tem aquela imagem, né, de uma neblina bem fechada, principalmente nesses países europeus, né, então suas atividades normais, não consegue se dissipar para a atmosfera. E aí, então, se concluiu e se deu o nome a esse tipo de poluição como smog fotoquímico, certo? Tranquilo, galera? A questão do smog fotoquímico ficou claro?
Sim. Então, smog fotoquímico, união, né, de neblina, baixas temperaturas, né, uma condição climática favorável para isso, e uma grande concentração de gases poluentes e de material particulado, aquela fumaça, aquela fuligem, então se concentrando naquela região respiratória e tendo como consequência grandes problemas de saúde, tá? Um outro evento, e aí a gente pode dizer que é um evento chamado indireto, né, que é a nossa chuva ácida. A chuva ácida. A chuva ácida, galera, ela é, digamos, a consequência de elementos poluidores na atmosfera. A gente sabe que a chuva tem um pH levemente ácido. Tá? Ela tem um pH já levemente ácido. Mas, quando nós temos uma grande concentração de poluentes na atmosfera, quando vem a chuva, carrega esses poluentes com ela, fazendo com que o pH dessa água da chuva acabe caindo ainda mais, né? Acaba sendo mais ácido. Por consequência, nós temos vários problemas. Problemas no solo, na vegetação, na agricultura, principalmente, né? Quando nós temos ali as plantas sendo afetadas por essa chuva ácida. Nós temos problemas em materiais, como os materiais de casas, telhados, grades, esculturas, principalmente em países mais antigos, mais velhos, né? Onde nós temos, geralmente, nas fachadas das construções, aqueles elementos artísticos, né? Eles acabam sendo afetados por essa chuva ácida também, então acabam se deteriorando com maior facilidade. Nós temos a pele humana, que também é afetada, então acaba tendo alguns problemas de pele quando nós temos essa chuva ácida. É claro que essa chuva ácida se dá em regiões onde nós temos um grande grau de poluição. A gente sabe que essa poluição ela pode ser arrastada, pode ser levada através dos ventos. Então, eu posso ter numa região próxima da gente um grande grau de poluição e essa poluição ser levada através dos ventos para outra região e essa outra região sofrer influências da chuva ácida, por exemplo. Isso é possível. Tá? Isso é plenamente possível. Já foi comprovado através de perícias, né, que isso é extremamente viável e possível, tá? Então, chuva ácida é uma outra consequência, né, dessa poluição atmosférica. Então, nós falamos de dois aqui, falamos do smog fotoquímico, que é um evento direto, e a chuva ácida, que é um evento indireto. A gente pode considerar que os problemas respiratórios que nós temos na população é considerado como uma consequência direta, né? Até mesmo porque não precisa de outro fator para que nós tenhamos o problema respiratório. Basta que nós tenhamos a emissão atmosférica e a respiração direta daquela poluição. Então, não precisa, por exemplo, ter a chuva para que a gente possa respirar e ter essa consequência, né? Então, a gente tem aqui agora uma outra consequência direta, que são os problemas respiratórios. Esses dias, acabei lendo um artigo, e nesse artigo estava bem claro a consequência dos veículos de transporte, né, sobre a população. E aqui ficou claro, né, nesse artigo, que grande parte dos centros urbanos, o problema da questão de poluição atmosférica e de problemas de saúde da população não é relacionado às indústrias, e sim aos transportes urbanos. Dado por quê? Porque quando a gente fala de indústrias, nós temos talvez ali eu não posso dizer que é uma fiscalização mais ativa, mas nós temos legislações e nós temos obrigatoriedades para essas organizações e indústrias quanto à questão de padrão de emissões, quanto ao limite de emissões atmosféricas, e que, claro, por ser obrigatório, elas acabam tendo uma instalação de um equipamento de controle, de uma tecnologia de controle ambiental para essas emissões. Só que quando a gente trata de veículos, quando a gente fala de transporte público, nós temos ali uma falta, talvez, né, de fiscalização, de vistoria sobre os veículos, e em locais onde nós temos veículos mais antigos, nós temos maior grau de poluição. E aí, então, se constatou, através de estudos nesse artigo, que nos grandes centros urbanos, o maior problema é
a questão do transporte público para a saúde da população, e não a questão industrial. Então, vejam que nós viemos num fator histórico industrial, onde a indústria era a grande causa, né, dos problemas respiratórios da população e outros problemas ao meio ambiente, e agora nós temos, dado, né, a questão de tecnologia, avanço da tecnologia de controle e avanço da legislação ambiental, nós temos talvez aqui uma inversão. Não estamos dizendo que houve uma redução completa da poluição com relação às indústrias. Nós estamos aqui fazendo uma troca, né? Enquanto antes nós tínhamos as indústrias, agora nós temos os veículos de transporte como principal fator que influencia na questão de poluição atmosférica. Então, aqui nós temos uma resposta com relação a isso. Bom, dito isso, vocês devem ter observado na mídia, né? E aí agora vamos tentar fazer uma reflexão sobre a questão de poluição atmosférica e a questão da pandemia. Vocês devem ter observado que lá no início de 2020, quando nós tivemos aquele boom, né, da pandemia, e, claro, uma redução drástica na movimentação de transporte público, né, de transporte particular também, né, de veículos, enfim, rodando nas ruas, uma redução na produção industrial, principalmente em alguns focos industriais, né, nós tivemos essa redução. E vocês devem ter notado que a poluição ambiental em diversas regiões do mundo também foi reduzida drasticamente. Vocês devem ter notado isso, principalmente saiu em jornais, por exemplo, em regiões muito turísticas, como Londres, como Veneza na Itália, como Roma na Itália, como Paris na França. Então, ali vocês notam que houve uma grande redução na questão de poluição atmosférica, certo? Isso é porque, com essa redução da quantidade de indústrias e de veículos, nós aí, claro, podemos notar visivelmente essa redução. Se vocês pegarem ali o link que eu mostrei para vocês, deixa eu abrir ele para vocês aqui. Tem um que vai mostrar bem claro para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui. Ó, vou abrir ele aqui, deixa eu só apresentar minha tela para vocês. Todos vocês estão vendo aí? Sim, abram o áudio para mim, por favor. Sim. Dá para ver. Sim. Então, olha só, esse é um dos links que eu deixei para vocês na CNN. Vejam que ela é de 22 de abril de 2020. Logo em seguida que teve aí, né, essa parte de... enfim, de decretar, né, a pandemia, né, a Organização Mundial da Saúde tinha acabado de decretar a pandemia, aquela questão toda, né, e aí, diz assim, ó, principais cidades do mundo têm redução de até 60% na poluição do ar. E claro, né, quanto maior a industrialização e a questão de transporte público, né, com fontes energéticas de petróleo, quanto maior nós temos essa característica, maior o grau de poluição e, consequentemente, maior a redução na poluição do ar. A gente tem que considerar isso. Países onde nós temos já uma redução na poluição do ar normalmente, esses não observaram tanta diferença, tá? Tanto é que vocês podem ver, ó, reduções foram registradas em 3 cidades, né, com grande industrialização ou grande quantidade de transporte público. A emissão atmosférica aqui diariamente, ela é enorme. Então, vejam que o grau de poluição, né, do ar nessas regiões é alta. Tanto é que lá na Coreia, naquela região mais, por exemplo, para o lado da China, o pessoal tem o costume de usar máscara no seu dia a dia. Eu tive, não sei se o prazer, né, mas de conhecer alguns coreanos, né, em algumas viagens que eu acabei fazendo, e esses coreanos, eles não importam o lugar que eles estão viajando, o lugar que eles estão, enfim, conhecendo, né, e aí não importa o lugar do mundo, né, pode ser aqui na América do Sul, pode ser na Europa, pode ser na América do Norte, não interessa. Eles não utilizam, ou melhor, eles utilizam sempre a máscara.
Eles não tiram para absolutamente nada, nada. Em lugares onde era nítido que não havia grande grau de poluição atmosférica, por exemplo, eles utilizavam a máscara, por ser um costume deles, né? Ao questionar, né, o motivo da utilização da máscara, eles falaram que isso já é um costume, né, já é um padrão. Então, essa característica que nós estamos tendo hoje de usar a máscara, mas é claro que é para não transmissão de um vírus, né? Mas, por consequência, se vocês observarem dados, né, do próprio Ministério da Saúde, em 2020, a utilização da máscara, né, em um primeiro momento, contribuiu para que nós tivéssemos uma redução nas doenças respiratórias, com o fator, é claro, da poluição atmosférica. Então, a utilização da máscara já é comprovado que reduz, né, as consequências de problemas respiratórios. Claro que no Brasil, hoje, nós utilizamos a máscara por uma questão de vírus, né, e não por uma questão de poluição atmosférica, mas já é comprovado isso. Dito isso, quando a gente fala em novo normal, a partir daí, a gente pode talvez estudar, a gente querendo entrar, a gente pode aí estudar que essa utilização da máscara pode se tornar um padrão a partir daqui. Ou seja, pode se tornar, talvez, em grandes cidades como São Paulo, como, vamos pensar aqui, uma outra cidade que possa ser mais ou até mesmo parecido com São Paulo em termos industriais, talvez acho que Belo Horizonte também tem um grau de poluição mais alto. Então, essa cidade pode ser que se torne comum, né, o uso de máscara para evitar problemas respiratórios. Pode ser que o próprio Ministério da Saúde indique a utilização de máscara. Então, veja aqui nessa foto, né, aqui é a Nova Delhi, ó. Aqui em períodos normais, né, no lado esquerdo, pelo menos no meu lado esquerdo, né, de quem está olhando, nós temos aqui um período, vejam que há uma situação aqui, ó, onde nós temos o chamado smog fotoquímico. Tá? Então, aquele evento que eu comentei com vocês que aconteceu em Londres e que acontece quase que todos os anos, ou até mesmo quase que diariamente, né, em outros países como a China, nós vemos aqui em Nova Delhi. Ó. E aí nós temos aqui, em período de pandemia, como que fica o ar daquela região. Então, olha só como fica mais bonito, como fica melhor, né, de se viver em uma região com ar mais respirável, né, digamos assim. E aí, claro que nós vamos ver se eu tenho outras fotos aqui. Olha só, redução dos níveis de material particulado. O material particulado é aquilo que dá a cor, né, que dá aquela característica mais escura para as emissões atmosféricas. Então, é um material particulado. Esse elemento poluidor, material particulado, esse parâmetro, é que dá aquela coloração, né? Então, veja, olha só, a diferença entre as 3 semanas de confinamento em 2020 e o mesmo período em 2019. Então, vejam que há uma redução, ó, aqui, ó, em Seul, 54%, em Wuhan, 44%, Nova Delhi, 60%, Mumbai, 34%, São Paulo, 32%, aqui tem outros, ó, Roma, 19%, Madrid, 11%, Londres, 9%. É claro que Londres, né, dado o seu histórico, ele tem uma característica, né, maior com relação a essa organização, digamos, né, de controles ambientais. Nova York, 25%, a Nova York é um exemplo, né, de um grau de poluição mais alto, dada a sua atividade, né, é o centro econômico do mundo, então, dada a sua atividade econômica e a grande concentração de veículos, né, a gente pode dizer que também há um grau de poluição grande aqui. Los Angeles, 31%. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Ó, ar mais limpo em todo mundo. É claro que eu citei o exemplo de Veneza, na Itália, mas Veneza, na Itália, ficou claro ali os rios, né, que cortam Veneza, aqueles rios, arroios, né, que cortam Veneza, ficaram mais claros, né? É claro que aquilo ali também é consequência da questão do esgoto, né? Porque o esgoto, ele é lançado ali praticamente in natura, né? Naqueles rios que dão aquela coloração escura, aquele odor característico, né? Para aquela região.
E é claro que com a redução do turismo naquela área, eu tenho, por consequência, uma redução também na quantidade de esgoto doméstico sendo lançado ali, né, sendo produzido e lançado. E aí também nós temos uma redução na poluição por esgoto doméstico. Mas também nós tivemos a redução em termos de consideração de poluentes atmosféricos também naquela região. Tá? Então aqui eu tenho para vocês podem dar uma olhada nesse link aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro link para que a gente possa discutir também. Aqui tem uma reportagem em inglês, tá? Que vocês podem ver, mas também eu achei muito interessante, tá? É uma reportagem do iCare, ou melhor, iCare, né? E aí ele fala sobre a questão também da qualidade do ar e fala da redução, né? Então, como é que a gente pode manter, né, essa qualidade do ar, e aí fala da questão de transporte, fala dos poluentes, então fala como é que a gente pode mudar as nossas atitudes com relação a isso, então a redução no uso de transportes públicos que utilizem, né, fontes energéticas à base de petróleo, e aí falam, né, caminhar, andar de bicicleta, trocar, né, o transporte público por fonte energética de petróleo para fontes energéticas mais, digamos, menos poluentes, né? Então, tem uma série de coisas que eles acabam tratando nessa reportagem, né? Aí fala de energias limpas, fala de uma série de coisas, tá? Aqui também eu achei uma reportagem muito interessante, deixei para vocês, né? Então, fala aqui, né? Como que o Covid-19, então, impactou na qualidade do ar nas 10 maiores cidades do mundo, tá? Deixa eu ver aqui mais algum link para a gente conseguir discutir, e aí eu vou querer escutar de vocês também algumas coisas, tá? Ó, poluição atmosférica cai mundo afora com a pandemia de Covid-19, após reabertura, e aí agora a gente volta, né? Após aquele período inicial da pandemia, eu quero ver com vocês agora essa outra reportagem, né? Que é o seguinte, ó, após reabertura, a poluição na China está pior do que antes da pandemia. Por que vocês acham que nós tivemos, claro, uma redução drástica, e aí parece que está óbvio para nós o porquê que nós tivemos essa redução drástica, e por que com a retomada dessa produção, com a retomada dos transportes e assim por diante, por que nós tivemos uma piora nos índices que nós tínhamos antes da pandemia? Vocês saberiam me dizer o porquê disso? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Sim, depois da pandemia, foi fabricando mais coisas, começou a rondar mais carro e tudo mais, aí começou a ocorrer mais poluição. Veja que é o seguinte, né, Bernardo, olha só, vocês imaginem que, bom, hoje no Brasil a gente está vivendo essa característica, né, falta de matéria-prima, falta de produtos, ou seja, os prazos de entrega para os bens produzidos em indústrias, eles são completamente maiores, né, significativamente maiores do que nós tínhamos antes da pandemia. Por quê? Porque nós tivemos uma grande produção, até mesmo uma produção maior, né, industrial, do que nós tínhamos antes da pandemia. Então, por mais que nós tenhamos essa redução durante esse período inicial da pandemia, agora com a retomada industrial e com a necessidade que nós temos hoje, porque as necessidades acabaram sendo alteradas. As necessidades da população, por talvez viver mais em casa, por uma questão turística acabar sendo reduzida drasticamente também, ou seja, as pessoas acabaram vivendo mais nas suas casas, acabaram vendo mais ao seu redor, né, sobre essas questões de necessidades humanas, então acabaram, com essas necessidades, buscando mais esses bens de consumo produzidos industrialmente. E aí a indústria, então, teve que aumentar a sua produção. É como se a gente estivesse retomando, claro que guardadas as suas proporções, retomando aquele fator inicial lá da Revolução Industrial, por exemplo, onde nós temos que ter uma produção em massa, porque a necessidade humana começou, então, a nos trazer essa característica de produção. E aí nós temos um aumento nessa produção.
A questão dos veículos de transporte é da mesma forma. No momento que nós temos um aumento dessa produção, as pessoas começaram a se deslocar mais, porque então a retomada dessas atividades começaram a vir, né, gradativamente sendo aumentada, então nós temos o transporte também sendo gradativamente aumentado, e aí, por consequência, nós temos um agravamento da poluição atmosférica novamente. Tá? E aí, claro que isso vai servir também como reflexo, não só para esses países que já tinham um grau de poluição alto, mas para os países que estão estudando fontes energéticas menos poluentes. Nós já sabemos lá, por exemplo, a Suíça é um país, claro, também é um país com uma característica completamente diferente dos outros, né? Mas a Suíça, por exemplo, já tem carros elétricos, carro híbrido rodando com maior frequência, ou seja, isso já é uma questão mais natural. Já tem uma questão de energia solar, embora seja um país que a incidência, né, de luz solar acaba sendo mais baixa que muitos outros, mas tem uma utilização de energia solar, ou seja, eles já começam a utilizar esses materiais, enfim, de energia limpa, tá? Então, vejam que há aí uma consequência maior. Vamos dar uma lida nessa... Doutor, só um adendo. Quantos mais ou menos tu acha que tem uma pesquisa que... Desculpa, Bernardo, está cortando a tua voz para mim, não sei se para os outros está também. Fala de novo. Aqui tá... Ah, que estranho, eu não sei o que está acontecendo. Não tem problema, pode falar que agora melhorou. Tá, eu vou chegar um pouco mais perto. Assim, pode falar. Tu sabe se tem uma pesquisa ou algo assim relacionado a tu reduziu em todo mundo a poluição em todo o planeta Terra? Questão de temperatura do mundo ou algo do tipo? Muito boa pergunta, né, Bernardo? Olha só, quando a gente fala em temperatura da Terra, aumento ou diminuição da temperatura da Terra, dada a poluição atmosférica, a gente tem que falar um pouco do CO2, tá? CO2. Vou botar aqui do ladinho do CO2 para nós, para ter como nosso ponto de partida da nossa conversa. Existe sim um estudo, e agora eu não vou me lembrar o local, tá? Mas inclusive eu vi um documentário sobre isso. Onde esses pesquisadores estão estudando a concentração do CO2 na atmosfera e a sua relação com a temperatura da Terra, tá? O CO2, como a gente sabe, ele é um agente poluidor, né, um composto químico que é lançado por indústrias e veículos automotores, tá? Então, se o CO2 está diretamente ligado à temperatura da Terra, nós tivemos, nesse período onde houve uma redução na emissão de poluição atmosférica, nós tivemos, nesse período, uma redução na temperatura da Terra, certo? Por quê? Porque a concentração de CO2 na atmosfera acabou sendo reduzida. Por consequência, então, nós tivemos uma redução, claro, na questão da temperatura da Terra. Como foi também um período muito curto, tá, Bernardo? Não tem como dizer que nós já vamos ter os reflexos sobre essa diminuição da temperatura, porque rapidamente nós tivemos uma retomada industrial, rapidamente nós tivemos uma quantidade de poluição sendo lançada na atmosfera, então, por consequência, nós não vamos sentir essa diminuição na temperatura. Tá? Para que a gente sinta essa diminuição, dada a concentração de CO2, e aí o que eu estou dizendo para vocês que a concentração de CO2 está diretamente ligada à temperatura, foi dada essa pesquisa que é realizada para ter essa base, né, de relação. Tá? Então, essa pesquisa demonstra essa relação entre o CO2 e a temperatura. Então, essa redução de temperatura pequena, nesse pequeno período que nós tivemos, não vai ter reflexo sobre o nosso dia a dia, porque nós precisamos de longos períodos de redução de CO2 para fazer, claro, que essa temperatura da Terra, então, se torne um pouco mais constante e aí reduza de forma constante, tá? Então, sim, nós temos essa relação direta entre o CO2, entre a poluição atmosférica e a temperatura da Terra, tá? Não sei se te respondi, tá, Bernardo? Sim, já deu para entender, já. Beleza. Valeu. Tranquilo. A Kathleen botou o seguinte: algumas indústrias aumentaram a quantidade de transportes agora com essa questão da bandeira preta, para continuar com o ritmo da produção, mas ofertaram distanciamento para os empregados.
também isso pode ser uma consequência, né, Kathleen? Pode ser uma consequência. É claro que não há estudos concretos que digam, né, que o aumento da poluição é devido ao distanciamento social, né, porque aí tu vai necessitar de mais transporte para que nós tenhamos o distanciamento social, etc., e que todo mundo consiga, então, exercer as suas atividades. Não há um estudo que comprove isso. Mas, se a gente for considerar tudo que nós já lemos, e tudo que nós já vimos, e tudo que a mídia expõe para nós também, a gente pode interpretar que isso possa ter uma relação direta com a questão de poluição também. Tá? Isso pode ser, sim. Né? Por exemplo, enquanto antes a gente dividia muitas vezes o transporte, né? Agora cada um vai no seu transporte. Nós temos também um aumento com relação a isso. Pode ser, pode ser. Pode ter uma relação direta também. Tá? Galera, dito isso, foi importante a gente observar. Existem, claro, diversos elementos na atmosfera que já são naturais, né? Ou seja, já são elementos que são encontrados naturalmente na atmosfera. O que acontece é que às vezes não, né? Com o lançamento desses poluentes na atmosfera, nós temos aí algumas reações químicas que acontecem na atmosfera e, por consequência, nós temos aí esse aumento da poluição, tá? Essas reações químicas também têm relação com o que nós chamamos de buraco da camada de ozônio. Vocês já devem ter ouvido falar desse tal buraco da camada de ozônio, que dizem, né, que ele é digamos, o fator que influencia diretamente no aquecimento global, no efeito estufa e etc. Por quê? Porque aí nós temos uma incidência maior dos raios ultravioletas, né? Bom, o buraco da camada de ozônio não é uma coisa física, que nós vamos tocar o buraco da camada de ozônio, nós vamos tocar nas bordas desse buraco, não é. Né? E nós sabemos, né, que ali é digamos, uma redução na quantidade do gás ozônio naquela região. Então, o gás ozônio, vocês devem saber, ele é um composto instável, certo? Ou seja, através de reações químicas, ele se forma e ele se dissipa, né, digamos. Ele se forma e ele se dissipa. Ou seja, é um elemento, é um composto, né, que ele é instável. Naquela região onde nós chamamos da região de da camada de buraco de ozônio, ou buraco de ozônio, essa região significa que nós temos uma redução do gás ozônio. Não significa que nós temos ali um buraco físico onde a gente só consegue passar para o outro lado se a gente passar por esse buraco. Não. Tá? Então, o ozônio, ele é formado através de reações químicas de vários elementos, como o monóxido de carbono, como o dióxido de carbono. Então, se a gente sabe que o ozônio, ele é, por fórmula, né, O3. O3. Para ter uma estabilidade, né, nós sabemos que o oxigênio, então, são dois elementos, né, de oxigênio. Então, O2. O O3 acaba sendo mais instável. Então, para a formação dele, nós temos, por exemplo, a quebra, né, da ligação, por exemplo, do elemento carbono com o elemento oxigênio. E aí, então, ele vai se juntar com outro oxigênio, né, o O2, e aí vai acabar quantidade de poluição em determinadas regiões, nós temos esse efeito desse buraco da camada de ozônio. Tá? Justamente ali nós temos uma maior incidência desses raios ultravioletas. E, por consequência, nós temos um aumento maior da temperatura da Terra e, por consequência, nós temos o aumento desse efeito estufa. O efeito estufa, o estufa já está nos dando a indicação de que é aquela sensação de abafamento. Se vocês entrarem dentro de uma estufa em período de verão, né, estufa, digo, de agricultura, né, vocês vão notar o efeito que faz, né, a penetração dos raios ultravioletas naquela estufa. Aquela região ali dentro vai, então, ficar mais quente do que o ar externo. E aquela concentração, né, do calor não vai conseguir se dissipar para a atmosfera, dado aquela camada, né, da estufa, né, daquela lona da estufa. O grau de poluição, né, a quantidade de poluição, serve como aquela lona da estufa. Então, o calor ele vai penetrar, né, os raios ultravioletas vão penetrar,
vai então aquecer, né, a superfície da Terra, e esse calor não consegue se dissipar para a atmosfera, dada aquela concentração de poluentes ali na atmosfera. E aí nós temos aquele efeito estufa. Então, quando nós falamos de aquecimento global e efeito estufa, nós podemos entender que digamos, a sensação do efeito estufa, ela é maior quando nós temos um maior grau de poluição, porque nós não permitimos com que aquele calor se dissipe para a atmosfera, certo? Então, aqui nós temos uma das consequências. Há estudos, e sempre haverá dois lados, de que o aquecimento global, ele é um evento natural. Então, tem um lado que diz que o aquecimento global é um evento natural, e tem um outro lado que diz que o aquecimento global é um efeito antrópico, né? Ou seja, das atividades humanas. O que eu posso dizer para vocês é que o aquecimento global pode ser um conjunto desses dois. Se nós não tivéssemos um aquecimento da Terra, se nós não tivéssemos essa temperatura que nós temos na Terra, nós não teríamos vida, né? Ninguém suportaria as temperaturas extremamente baixas da Terra. Então, nós podemos dizer que o aquecimento da Terra, o aquecimento global, ele é, por consequência, algo natural. Mas ele é agravado pela quantidade de poluição sendo lançada na atmosfera. E, por consequência, nós temos, é claro, o agravamento desse efeito estufa, dada essa concentração de poluentes, certo? E, claro, que isso é uma discussão muito longa, mas aqui nós podemos entender várias consequências dessa poluição atmosférica. Nós já falamos de várias, falamos do esmalte fotoquímico, falamos das doenças respiratórias, falamos da chuva ácida, e aqui nós temos o efeito estufa, tá? O carro é um exemplo disso. O carro parado na rua em verão, quando nós entrarmos ao final da tarde, por exemplo, dentro do carro, nós temos aquela sensação de abafamento insuportável dentro do carro. É o chamado efeito estufa. Então, imaginem que o teto, o vidro do carro, é uma camada de poluição. E ali aquele calor não consegue se dissipar. O calor entra, mas não consegue se dissipar, dado o grau de poluição daquela região. Certo? Então, aqui, nós discutimos mais um pouco. Agora, como é que eu posso fazer para que essas consequências sejam minimizadas ou até mesmo evitadas? Bom, aí é que surgem as tecnologias de controle ambiental. Vamos ver as tecnologias de controle ambiental que nós temos aqui, que eu já deixei disponível para vocês. Deixa eu abrir ela aqui para nós. Deixa eu apresentar a minha tela aqui. Eu vou, claro, apresentar rapidamente, tá? Cada poluição, galera, tem uma característica, tá? Abrindo. Cada poluição tem uma característica. Então, nós vamos ter, por exemplo, é claro que essa característica da poluição vai depender do tipo de produção que ocorre. Então, se nós temos, por exemplo, uma produção onde a emissão, ela possui uma quantidade de umidade maior, ou ela possui uma quantidade de material particulado maior, uma quantidade de elementos tóxicos maior, isso vai depender do tipo de produção que nós temos, certo? E para cada tipo de emissão atmosférica, nós temos, claro, diferentes tipos de equipamentos de controle. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos desses equipamentos de controle. Então, aqui nós temos alguns poluentes que são lançados, não vou entrar em detalhes, vocês têm ela disponível. E aqui eu entro direto nos equipamentos de controle. Vejam, filtro manga. Nada mais é do que um exemplo como se fosse um filtro de café. Tá? Filtro de café. O material particulado vai ficar retido nesse filtro, que pode ser um filtro de papel, de tecido, né, um pano, enfim. Né? Por que é filtro manga? Porque ele tem um formato cilíndrico, comprido, onde o ar vai entrar por um lado e vai sair por outro. Certo? E aí vai passar por esse filtro, como se realmente fosse um filtro de café, e os poluentes, né, material particulado e outros elementos, vão ficar, então, retidos nesse filtro. Tá? É um exemplo. Aqui nós temos algumas vantagens e desvantagens. É claro, lembrando, né, quando nós temos um filtro manga, seja ele de papel ou de tecido, nós temos, claro, algumas desvantagens, como, por exemplo, altas temperaturas dessa emissão podem acabar danificando o filtro, e aí ele não consegue ter, claro, a sua eficiência, a sua eficiência padrão, né? Quando nós temos, por exemplo, uma emissão mais pegajosa, mais úmida, nós podemos bloquear, né, a passagem do ar. E aí nós também temos uma redução na eficiência.
Então, alguns tipos de emissões atmosféricas não são recomendáveis para esse tipo de equipamento de controle. Aqui nós temos um coletor gravitacional, nada mais é do que utilizar a gravidade para a retirada de material particulado. Então, alguns materiais particulados possuem um peso maior, e aqui nada mais é, então, que ele vai passar, ele vai entrar pelo equipamento, o material particulado pesado, ele vai, então, decantar naturalmente, e vai ser retirado na parte de baixo. E aí nós temos o ar com menos poluição, sendo, então, lançado ou passando para um outro equipamento de controle, tá? Para, então, retirar outros elementos poluentes, tá? Aqui nós temos algumas vantagens e desvantagens, não vou entrar no detalhe. Coletor úmido ou chamado lavador de gases. O lavador de gases, o próprio nome está dizendo, ele lava o gás, tá? Lava o gás. É muito utilizado para a retirada de alguns elementos mais tóxicos, certo? Tem uma desvantagem que, como ele utiliza a água para retirada, para fazer a limpeza dessa emissão atmosférica, ele gera um efluente que precisa posteriormente de um tratamento. Então, nós temos aqui um tratamento primeiro da emissão e, posteriormente, nós vamos ter que ter uma estação de tratamento de efluentes para tratar esse efluente da emissão. Tá? Então, ele lava os gases. É como se estivesse aqui, ó, em vários pontos nós temos chuveirinhos, onde o gás vai entrar por baixo. Vocês sabem que o gás ele tende a ir para a atmosfera, então ele tende a subir, e a água tende a descer. Então, eles vão se encontrar no meio do caminho e vai fazer essa lavagem desse gás, tá bom? Vantagens e desvantagens como tudo, né? Desvantagem, o consumo de água e a geração desse efluente. E a vantagem, então, é a questão de alguns gases que ele consegue, então, fazer a retirada. Aqui nós temos um equipamento do tipo ciclone, principalmente para a retirada de material particulado. Da mesma forma, ele faz com que aquele material com maior peso ele seja retirado com maior facilidade. Tem aqui o formato desse ciclone. Tá? Vantagem e desvantagem deles. Pós-queimador. O pós-queimador, vocês devem observar muito se vocês, por exemplo, estiverem numa região, numa zona ali de produção ou beneficiamento de petróleo. Ali, se eu não me engano, em Viamão, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, vocês podem encontrar esse pós-queimador. Se eu não me engano, quem está andando pela rodovia do Parque à noite se vê melhor, né? Quem está vindo de Porto Alegre em direção à Serra, ele está à direita, né, de quem olha. E aí vocês vão ver, sempre vai ter uma chama, né? Agora, faz um tempinho já que eu não observo ela ali. Mas tem uma chama em uma torre alta. Tá? Aquilo ali é o chamado pós-queimador, onde ele está queimando os gases orgânicos, né? Essas partículas orgânicas desse beneficiamento de petróleo. Vocês sabem, né, que o petróleo ele é um elemento natural, né? Portanto, ele produz, né, quando ele é beneficiado, essas emissões orgânicas. E essas emissões orgânicas, para fazer a retirada delas, é utilizado o pós-queimador. Então, é como se estivesse queimando essas partículas orgânicas para não ser lançados, né, in natura na atmosfera. Então, nós temos esse exemplo, pós-queimador. Quem estiver passando por aquela região, tentem ver se vocês notem isso, né? Precipitador eletrostático, né, para algumas partículas bem específicas, né? Então, vocês sabem que polos opostos se atraem. Então, nós temos ali partículas com potencial negativo, que vão, então, ser atraídos por placas com potencial positivo. Então, aqui nós temos, claro, esse precipitador eletrostático. Também é utilizado muito para a retirada, por exemplo, de alguns metais em efluentes. Então, se utiliza, né, essa questão de diferença de potencial para conseguir fazer essa retirada desses elementos, enfim, que possuem, né, a carga positiva ou negativa. Tá? Então, o precipitador eletrostático, nós temos aqui as vantagens e desvantagens. E aí nós temos aqui alguns exemplos, tá, galera? São só alguns exemplos, tá? Nós temos outros equipamentos para retirada de poluentes, tá? Outras tecnologias que vão surgindo, ou até mesmo o aperfeiçoamento dessas tecnologias, mas quando a gente tiver a oportunidade, de repente, de fazer algumas visitas técnicas, ou quando vocês forem fazer outras visitas técnicas, vocês vão observar, aqui na Hidrojet, aqui na Feliz, vocês vão encontrar, por exemplo, lavador de gases e filtro manga. São esses dois equipamentos que vocês vão encontrar naquela indústria. Se vocês forem, por exemplo, acho que na Plast Weber, vocês vão encontrar
filtro manga ou até mesmo algum precipitador ou decantador, né, para fazer a retirada de material particulado, tá? Então, claro que vai depender muito do tipo de produção, como eu comentei com vocês. Então, claro que lá na Hidrojet, por exemplo, a gente sabe que tem, em parte da indústria, é apenas emissão seca, e parte da indústria é uma emissão com poluentes mais tóxicos, né, por ser uma produção metalúrgica também. E aí, então, vocês têm essa diferença de tipo de equipamento dentro da própria indústria, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá conhecer, ou se vocês trabalham ou fazem estágio lá, vocês vão acabar observando isso, lavador de gases e um filtro humano. Tá, galera? Dito isso, nós vimos hoje, então, a questão de emissões atmosféricas. A gente poderia ver muito mais, a gente poderia entrar na questão dos elementos, né, das reações químicas desses elementos poluidores e a transformação deles em outros, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a chuva ácida, por exemplo, tem por consequência uma reação química de elementos, então nós temos ali monóxido de enxofre ou até mesmo dióxido de nitrogênio, que vão acabar, então, sofrendo reações químicas e sendo transformados em ácidos. E aí, esses ácidos sendo carregados pela chuva vão acabar tendo por consequência. Claro que o nosso tempo é curto, mas se vocês estudarem essas reações químicas desses elementos poluentes, vocês vão ver que eles têm relação com os graus de poluição. Tranquilo, galera? Dito isso, dúvidas, contribuições, querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Tudo certo? Então tá, galera. Se ninguém tem dúvida, eu vou parar a nossa gravação da nossa aula e agradeço a companhia de vocês.